Cada cidade se tornou uma cidade semi-autônoma, quase autossuficiente economicamente. Ela podia cobrir-se, cercar-se por todos os lados e cavar um espaço debaixo da terra. Ela se tornou uma caverna metálica, uma enorme e independente caverna de aço e concreto. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário e as resenhas de As Cavernas de Aço, de Isaac Asimov. Sim, voltei, estou muito feliz de ter voltado ao canal e graças a Deus foi uma pausa realmente curta. E eu voltei então com esse livro maravilhoso do Isaac Asimov, As Cavernas de Aço. Eu realmente não podia ter voltado com um livro melhor. Aqui no canal eu já resenhei o primeiro volume de Fundação. Brevemente eu espero sair a resenha do segundo volume. Mas enfim, vamos lá, vamos começar porque eu estou muito empolgada. Eu já perdi a manha de como é que faz vídeo. Quer dizer, como é que eu faço os meus vídeos. E aqui nesse livro, o Isaac Asimov ele vai juntar duas grandes áreas de interesse dos leitores, né? Que é ficção científica e um crime, um assassinato, uma história policial. A história já começa a gente descobrindo então que o Dr. Sarton morreu e a gente vai ter o Elijah Baley investigando. Beleza, Agatha Christie teria feito isso, só que não, essa história está há mais ou menos 3.000 anos no futuro. O Elijah Baley, então, que é o investigador responsável pelo caso, vai contar com um parceiro, que é o Daniel Oliver, algo assim. Ainda está meio normal a história, tirando o fato de que o Daniel é um robô. A gente vai contar com a ajuda de um robô para investigar essa história. E eu só consigo lembrar do episódio de Friends, onde o Joey vai ter um parceiro dele, que é um robô também, mas que não tem nada a ver com essa história. A questão, então, é que o Daniel é um robô tão perfeito, tão humano, um robô humanoide, que o Elijah, a primeiro momento, ele vai dizer: é porque eu tava esperando que eu vou ter um parceiro robô. E aí o Daniel fala: mas sou eu mesmo, prazer em conhecê-lo, inclusive. Mas investigando melhor a morte do Dr. Sarton, a gente vai descobrir primeiro que ele não é um terráqueo, por incrível que pareça. Ele mora na Vila Sideral, que é simplesmente os mundos exteriores, que já estão muito à frente com o uso de robôs, já estão mais adequados a isso. Eles voltam à Terra e criam vilas dentro, e que são vilas bloqueadas, o acesso é super limitado. Então eles são meio que extraterrestres, apesar de serem seres humanos. E acontece então que o que eles querem é convencer a Terra a sair explorando outros mundos também, e até mesmo aprender a conviver com robôs. E a Terra não está gostando nada disso. Então, quando esse doutor morre, e esse doutor era entusiasta da causa, logo se tem os siderais, né, que são essas pessoas que moram nas vilas siderais, acreditando o crime aos terráqueos para que esse plano de robô e humanos vivendo felizmente de forma conjunta não vá à frente. Então os siderais logo suspeitam dos terráqueos, os terráqueos ficam: mas não, como assim? Então por isso que os siderais, para meio que serem bonzinhos, aparentemente também vão dar essa oportunidade dos terráqueos investigarem, para que não haja para que eles consigam desvendar e para que não hajam fortes acusações e aquela outra palavrinha, indenizações também pesadas sobre a Terra, né, caso se comprove que seja um terráqueo, enfim. Onde acontece então a maior parte da história? A maior parte da história acontece na cidade de Nova York, mas a gente tem que lembrar que é Nova York daqui a 3.000 anos. E o narrador vai dizer pra gente, vai sempre fazer uma comparação entre a Nova York que a gente conhece hoje, ou nos anos 60, 70, quando esse livro foi escrito, com a Nova York daqui a 3.000 anos. E ele vai dizer que a Nova York que a gente conhece hoje é uma colôniazinha, uma aldeiazinha. E que, na verdade, a Nova York de 3.000 anos pra frente é a verdadeira cidade. Tanto que toda vez que Nova York, essa Nova York que pra gente, a Nova York do futuro, aparece na história, aparece com um C maiúsculo. Na cidade de Nova York, da história, vive aproximadamente 20 milhões de pessoas. Então, se essa é uma das cidades do mundo que é mega povoada, imagine o mundo inteiro. O livro vai dar pra gente uma faixa de 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra. A gente deve ter 7,5, talvez, no presente momento. Daqui a 3.000 anos, essa conta não vai bater. Mas ainda assim, existe
mega luta por espaço e que cada espaço vai ser disputado. E cada espaço precisa ser reduzido ao máximo, né, para que seja útil e prático aquele cubinho ali. Cada casa tem uma cozinha, tem um banheiro, você tem 100 mil unidades de casa e você vai ter 100 mil cozinhas, 100 mil banheiros, 100 mil privativos, tudo. Então o que eles fazem? Eles criam essas cavernas de aço, que é o título e que eu li lá no início, né, onde há, sei lá, edifícios, digamos assim, e que o que vai ter nesse edifício é uma sala, é um quarto, sabe? São cômodos super básicos assim. A gente vai ter o mesão, né, onde vai ser feito a cozinha, as refeições, e a gente também vai ter os privativos, os banheiros públicos, né? Então, conforme você vai subindo nessa sociedade, você vai ganhando direitos. O Elijah, por exemplo, para investigar esse caso, ele teve que subir um degrau, enfim, na sua patente, sei lá, de detetive. Ele vai de C5 para C6, e com isso ele ganha direito a sentar nos melhores assentos lá do transporte, que é o andar de cima. Ele ganha direito, se eu não me engano, acho que quando ele se tornou C5 ou C6 agora, eu já não lembro, ele ganha direito a ter um banheiro em casa. Em casa? Ou é a cozinha que ele tem em casa? Eu sei que ele tem um desses dois em casa. Mas ainda assim, só pra você ver como essa cidade é louca, por mais que você tenha o privativo e a cozinha na sua casa, você, na grandíssima maior parte do tempo, você vai passar no mesão no privativo, porque você usufruir da sua própria cozinha e do seu próprio banheiro é um olhar ativo, de uma certa maneira, esfregando a cara dos outros que você tem aquilo que eles não têm. E obviamente, né, como o título já vai dizer, ela é coberta por uma redoma de aço, onde não há luz do sol, não penetra a luz do sol, você não tem essa diferenciação entre noite e dia, é sempre aquela luz vá na sua frente. E essa é a cidade onde o Bailey vive com a sua esposa Jezebel e com seu filho, que eu esqueci o nome agora, mas eles três vivem harmoniosamente felizes. Então a gente precisa lembrar que o Bailey, quando volta com Daniel, ele tem que esconder que ele está trabalhando com um parceiro robô, já que a população da Terra não gosta dessa ideia de Sterais vindo e exercendo seu direito extraterritorial. Eles estão voltando, então, a Nova York, e com isso eles precisam acalmar lá uma mini revolta de uma mulher que percebeu não, porque os robôs que convivem aqui no planeta Terra, ele, tipo, convive abertamente no planeta Terra, eles são tão com cara de robôs e são tão ainda primários, né, que você sabe que você está lidando com robô, mas existe ainda só esses robôs mequetrefes para tarefas básicas. São os únicos que terráqueos ainda de muito contra a vontade aceitam. Então, quando essa mulher vai ser atendida por esse robô, um cara de robô mesmo, ela faz uma mini revolta, eles vão lá e, tipo, o motim tá tão grande por causa desse robô, porque qualquer coisa é uma faísca, né, pra uma briga, que o que acontece? O Elijah tá tentando ali domar aquela situação de uma forma muito estranha, muito passiva, quando o Daniel pega, então, uma arma e ameaça tirar no primeiro que continuar à frente desse motim. E com isso, obviamente, se dispersa e tal. Mas esse episódio extremamente inofensivo quebra, à primeira vista, a lei da robótica. A primeira lei da robótica, que vai dizer o seguinte: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que o ser humano sofra algum mal. Bom, pessoal, só esqueci de citar as duas outras leis da robótica que fazem, então, as três leis principais. A segunda lei é: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Então, nunca um robô poderia ter ameaçado um ser humano de morte, principalmente. Então, o que acontece? Já nisso, e principalmente quando de noite, que aparentemente o Elijah consegue disfarçar a família sobre o Daniel, e o Daniel vai passar a noite fora, e tipo, como assim, né? O robô tem que ficar aqui parado, tipo, ele pensa que talvez ele tenha saído para ir no banheiro ou para comer. Então ele vai juntando as peças e ele já diz que montou o quebra-cabeça. Então ele volta à Vila Sideral e essa parte é muito legal, é um choque, porque ele passa por um processo de higienização ridiculamente alto nível, que quando ele finalmente vai entrar na Vila Sideral, ele acha assim que é o que a gente pensa que vai ser 2200, sei lá.
Mas quando ele entra na Vila Sideral, e ele, né, ele quis ir lá, ele disse que ele tinha que conversar, sei lá, tipo, com o comissário de lá. Eu já não lembro mais qual é o cargo exatamente da pessoa que ele vai conversar lá. Mas quando ele entra na Vila Sideral, de fato e de verdade, a Vila Sideral é muito mais parecida com o nosso 2020, com 1980, sei lá, do que com 2200. Isso é um choque, isso foi um choque pra mim. Então, quando ele senta lá pra conversar com o carinha responsável pela Vila Sideral, ele diz que ele resolveu o mistério, e que o mistério é que, na verdade, que o Daniel não é um robô, ele é um ser humano. E que eles estavam fazendo isso pra justamente ter uma desculpa de invadir a Terra. Só que não. Tá? O Daniel vai mostrar que ele realmente é um robô. Com isso, ele volta lá, todo com o rabinho entre as pernas, pra Nova York, continua a investigação, eles estão lá, estão, de repente, lá, jantando lá no Mesão da Esperança, e quando aparecem dois caras que começam a perseguir eles. Eles conseguem se afastar disso, só que quando ele chega lá, ele reflete que enquanto eles estavam jantando, e o Daniel disse que ele podia comer e guardar no compartimento dentro dele. A comida ficava limpinha, nada acontecia, era só para que ele conseguisse convencer mais ainda como ser humano. E quando isso acontece, e o Daniel ainda não acredita naquela história que ele, como assim, apontou uma arma para seres humanos ameaçando a vida deles. Ele, tudo bem, vai que na hora ele atira, nunca se sabe. Então ele juntando essa informação, talvez, ok, ele é um robô, mas ele quebrou a primeira lei. E existe a arma que nunca ninguém sabe como foi, onde está a arma que matou o doutor. Ele monta já a segunda tentativa de descobrir o mistério, que é acusando o Daniel de novo. Ele vai dizer o seguinte: ok, ele é um robô, mas ele é um robô defeituoso. Ele quebrou a primeira lei da robótica. Como assim? Não pode. E aí o Daniel vai jogar arma e dizer: meu filho, olha aqui dentro, você tá vendo alguma bala? E ele vai dizer: não, como assim? Ele diz: eu vi que alguém precisava ter uma postura naquela situação e decidi tomar essa postura com base nos meus estudos dos seres humanos. Quando tem alguém de autoridade firme, com voz e tal, eles tendem a obedecer. O Daniel vai fazendo muitas análises sobre os seres humanos ao longo da história, que é uma coisa muito legal também. E a Jessie, que é a esposa dele, que é a Jezebel, acho que tem um apelido de Jessie na história, ela vai dizer que descobriu que o Daniel é um robô através de boatos. Boatos que nunca são confirmados e nunca ninguém sabe a origem, porque não tem ninguém falando. Que boato é esse que ninguém nunca tá falando? E logo depois, quando eles já estão tentando resolver, eles pegam uma mini pista lá dos caras que seguiram eles, ela chega lá e diz que ela é a culpada e que ela tava sendo, sei lá, subversiva porque ela se juntou a um grupo dos medievalistas, que são as pessoas que não só não querem esse avanço de robôs como todo o planeta Terra não quer, como eles querem retroceder também. Eles querem, voltar a ser o que era antes, voltar a ser talvez o que nós sejamos agora. Eles querem esse contato com a Terra. É importante dizer que eles todos ali na história, os seres humanos, sofrem de uma síndrome, não sei, chamada agorafobia ou agorafobia, acho que é agorafobia, que eles não conseguem estar em espaços abertos, eles não conseguem sair daquela caverna de aço. Então a ideia de você ter um terráqueo que saiu das cavernas de aço, porque a única entrada para a Vila Sideral direta, de Nova York para a Vila Sideral, é, sei lá, um caminho normal construído de uma cidade por tubo para outra, beleza. Só que o assassinato não foi cometido por aí, não tem como ter sido cometido por ali, porque ninguém aceita sair das cavernas de aço, e isso é um fato. E isso é tão forte para vocês verem que essa noção de que só existia esse caminho é tão forte, que o Daniel uma hora vai dizer pro Elijah, você não vê nenhuma outra ligação entre Nova York e as Vilas Siderais? E o Elijah vai dizer, não, só tô vendo esse tubo aqui. Aí o Daniel vai lá e explica pra ele desenha um círculo aqui e faz essa junção que é o caminho oficial, mas ele diz que ao redor tudo é aberto e que qualquer um poderia sair pelo meio do mato de Nova York e chegar à Vila Sideral. Ele vai dizer, não, impossível, pra você ver como está enraizado neles essa síndrome de lugares abertos, de contato com o chão, com o solo. Mas existem esses medievalistas, então, que querem voltar à terra legal, assim, natural. E a Jessie, então, se junta a essas pessoas, mas percebe-se que esse discurso dos medievalistas não vai ter ação.
não é pra se ter ação, é só pra ficar, temos que um dia voltar, sabe, aquela coisa que nunca sai do papel. Então, mas ainda assim, investigando, eles conseguem descobrir ali um ou dois mais suspeitos, e com isso eles conseguem chegar a um grande suspeito. Quando eles estão lá e são informados que o robô da delegacia de polícia, né, o Semi, morreu, mas assassinado, né? E como assim? E essa investigação vai levar à conclusão da história, porque tudo foi muito bem interligado, só que a chave para que o Elijah percebesse quem é de fato o culpado da história está numa frase do próprio Daniel, né? Quando ele vai dizer que as pessoas querem muito manter o seu status numa sociedade. Quanto mais alto, mais uma pessoa vai lutar por isso. Ele vai por esse caminho porque o cerco está se fechando. A pessoa que montou o esquema montou para que, no fundo, se nada desse certo das alternativas, o próprio Elijah fosse considerado culpado. Então, quando o Elijah tá com o dele na reta, ele tem essa sacada, né? Mas espera aí, se tá tudo e se uma pessoa vai lutar muito para manter a posição dela, e aí ele vai juntando algumas pecinhas que ele se negava a juntar desde o início do livro, e dizia, não, tá, mas isso aqui não. E quando lá no final ele vai dizer, peraí, mas talvez isso aqui sim, ele monta o quebra-cabeça, que na verdade quem matou o doutor foi o próprio comissário de Nova York. O problema é que ele não queria matar o doutor, ele queria matar o robô, né? Porque o robô era assim, o auge, né, da criação robótica na Terra. O único problema foi que o doutor criou o robô à sua imagem e semelhança. E nisso, o comissário quebrou o óculos ali na porta, então ele não conseguia distinguir quem era o doutor e quem era o robô. E como quem abriu primeiro, ele fez uma conta e na conta dele quem abriria primeiro seria o robô. Então quando o robô abre a porta, ele dá lá o raio laser, algo assim, e acaba matando o doutor. E agora ele precisa... Como ele conseguiu ter uma arma na Vila Sideral? Com essa parte eu encerro aqui então o enredo da história. Ele conseguiu isso entrando na Vila Sideral pelo único caminho possível, ali pelaquela única via oficial, sem armas e tudo, como um mando figurino. O problema é que ele mandou o Semi, o robozinho da delegacia. E toda vez que eles falavam do Semi, eu só conseguia lembrar do Alpha de Power Rangers. O Alpha foi por fora da cidade entregar a arma para o comissário. Ele vai, atira, devolve a arma para o Semi e o Semi volta da delegacia de polícia. Por isso que eles têm que dar cabo do Semi no final, quando nada mais está dando certo. O mais legal é que quando finalmente, né, o comissário revela e desmaia e volta, ele acha que a vida dele acabou ali, o Daniel vai dizer, não, a gente não vai te acusar, não vai te processar se você conseguir convencer todos não, né, à medida do possível, conforme a coisa for crescendo, a continuar fazendo a exploração de mundos exteriores. Porque eles perceberam ao longo dessa investigação que eles estavam fazendo de forma errada, eles estavam sendo muito incisivos para que os humanos queressem muito robôs e sair da Terra. Na verdade, ele percebeu que pode ser o contrário. Lembra, né, como é que eu posso dizer, do sentimento medievalista de solo, de terra, de natureza? Eles vão juntar esse sentimento com a exploração de mundos exteriores. A Terra, querendo ou não, digamos assim, está condenada. Então, por que não ter esse sentimento de solo, de origem, explorando outros mundos? Então, a partir daí, a história vai continuar. E eu nem falei tudo que eu queria falar. A história tem muitos mais detalhes, muito mais reviravoltas, mas uma coisa importante de dizer, eu não gosto de histórias policiais, não gosto de Agatha Christie, não gosto de Sherlock Holmes e coisas do tipo. Mas eu amei essa história, porque o próprio autor não dá muito importância pro romance policial, pra investigação policial. Tanto que no final, quando se descobre, você não tem um grande castigo sendo aplicado. Inclusive, o Daniel vai dizer, na verdade eu tô percebendo que é melhor quando o mal se redime, alguma coisa assim no final. Mas uma coisa que o Isaac diz na introdução, ao menos desta edição aqui da Aleph, ele também não era muito afim de juntar investigação policial e ficção científica, porque alguém, que eu já esqueci o nome, ele vai dizer, diz que é meio covardia fazer isso, porque você tá meio que ludibriando o leitor, porque você pode simplesmente criar um dispositivo lá no final da história que nem existe, que não vai existir tão cedo, que
resolve a história pelo lado, sei lá, cibernético, robótico, e não pelo lado humano. Mas realmente eu acho que eu contei o final aqui, deu pra perceber que é pelo lado humano. Talvez não tenha nada pra perceber, mas é pelo lado humano total. Assim, tem algumas críticas legais, por exemplo, a própria questão do medievalismo. Né, a gente vai percebendo que aqueles que mais são adeptos, tirando talvez os grandes, né, que não tem grandes cabeças, tem 2 ou 3 no máximo. Mas geralmente os medievalistas são aquelas pessoas que decaíram, né, que, enfim, o seu estilo de vida foi diminuído, né, que perdeu o emprego. Por exemplo, a gente vai ter um caso na história de um menino que perde emprego pro próprio Sem, que no final foi morto. Mas a gente vai percebendo que conforme você vai perdendo os seus prestígios nessa sociedade, você vai querendo voltar então àquela ilusão de que a nossa terra também é muito boa. Porque é curioso que o contrário disso, o contrário de você, sei lá, vir abaixo e o contrário é ir adiante, no caso da Terra, exclusivamente do planeta Terra, não é, sei lá, o espaço. Quando a gente vê o máximo que a Terra conseguiu fazer, se desenvolver, foi cavernas de aço. O próprio título também vai ter essa ironia, né? De que por um lado são cavernas, que é essa coisa arcaica, rudimentar, mas são cavernas de aço, não se esqueça disso. Tem muita coisa por trás, tem muito jogo por trás, tem muita tecnologia. Então você tem o melhor e o pior de 2 mundos num título muito impactante. Outra coisa muito importante que eu esqueci de dizer, essa eu vou mencionar rapidinho. A gente vai ter então um joguinho com o nome do Elijah com a sua esposa de Jezabel, que depois que descobre como é de fato a história de Jezabel, nunca mais quer ser chamada. Ela se escondia por trás do nome de Jezabel, porque eu falo Jezabel, não acho que é Jezebel, gente. A Jezebel bíblica, e dos olhos, do ponto de vista bíblico, uma mulher perversa, né? Uma mulher que castiga, que espinhaça e tal. E a Jess é um doce de mulher. Só que ela, então, decide gostar desse nome também, para que ela diga que ela não é só esse docinho de pessoa, que ela naturalmente é, que ela tem esse outro lado, entendeu? Só que isso gera uma briga com o próprio Elijah lá numa certa hora, e ele vai dizer, você se esconde muito atrás do seu nome. E ela vai dizer, porque ela era dissimulada, tinha uma disfarçatez e tal. E ele vai dizer, você sabia que Jezebel também pode ser vista de uma outra forma? Ela estava tentando defender, como é que eu posso dizer, a tradição do povo dela. De acordo com os olhos do povo dela, ela era uma boa esposa e tal. Aí tem uma briga. O livro só chama atenção pro lado de Jezebel, né? Tanto é que ela, apesar de se chamar Jessie, ela queria se apelidar Jessie, ela queria manter esse lado subversivo. Por isso que ela se uniu aos medievalistas. Mas a gente também pode perceber no próprio Elijah, né? O Elias da história, que, enfim, Elias e Jezebel na Bíblia foram, sei lá, uma briga de rato e gato. Mas aqui na história, o próprio Elias, ou Elijah, ele vai ter essa função de profeta, como Elias bíblico teve. Ele está anunciando aqui o fim do planeta Terra, a aceitação que as pessoas precisam ter disso, ele está comunicando como vai ser daqui para frente, ele também está trazendo algumas mensagens pra gente. O Elias da Bíblia, ele é o símbolo dos profetas, né? Moisés é o símbolo da lei e Elias é o símbolo dos profetas. Quando você pensa em profetas, você, se não pensa, deveria pensar primeiramente em Elias. Tanto é que João Batista vai ser chamado... eu tô entrando em teologia aqui. Mas ok, João Batista vai ser chamado de Elias, né, de certa forma. Quando Jesus vai ser transfigurado, quem aparece? Moisés e Elias, a lei e os profetas. Então, ele é o grande profeta do Isaac Asimov, dizendo a Terra vai acabar. A Terra está acabando nesse caso, né? Daqui a uns 3 mil anos. Eles não comem mais do que a gente come, eles comem por processos de levedura e tal. É formidável. Gente, leiam, por favor, leiam Caverna de Aço, leiam Isaac Asimov, pelo amor de Deus. É difícil, né, falar o que daqui vai se concretizar ou não no futuro. E a gente vai vendo também a própria transformação do Elijah nesse início também, de ser anti-robô, para no final ele querer que o próprio filho, porque ele já percebeu que a Terra está condenada, quem sabe, né, ser um desses que vão primeiramente explorar novos mundos. É muito legal também uma conversa entre o Elijah e esse representante das vidas siderais. Ele vai dizer coisas assim formidáveis. Por exemplo, eles são muito velhos, porque eles lá fora conseguiram levar uma comunidade
que foi se purificando de doenças, então eles nem podem ter, por isso que essa higienização é tão rigorosa, porque eles não podem, não é porque nós somos melhores que vocês, não, eles não podem ter contato com seres humanos, porque o que pra gente é uma gripezinha de 1 dia, 2 dias, pra ele pode matá-los, entendeu? E também essa questão da idade, essa questão populacional, como eles vivem muito, eles não pensam necessariamente gente, eu tô esquecendo essa palavra, eu tô imitando já pela 3ª vez no vídeo, em povoar, tô usando povoar, mas não é povoar. Em povoar, eles vivem, sei lá, 300 anos, não sei. Então, o cara que aparenta ter 60, na verdade tem 160 anos. Por causa disso, eles estão tendo um problema inverso ao problema da Terra. Se a Terra está crescendo muito, eles estão morrendo. Não morrendo não, mas assim, não há um acréscimo de gente. A gente tem muita coisa pra falar e eu sei que eu já enrolei pra caramba, mas é isso, eu recomendo fortemente. E um último recadinho, assim, eu não sei se eu vou voltar toda semana por agora, a vida ainda está um pouco corrida, né, como vocês perceberam, me mudei e tal. Quando eu vou voltar aquele ritmo, sabe Deus. Enfim, é isso. Obrigada pela visita, voltem sempre.